Muito boa noite, pessoas que estão entrando aqui. Boa noite, Paulo. Na verdade, boa noite, Paulos, né? Tem dois Paulos aqui. Boa noite, André, meu amigo André. Futuro reitor da nossa universidade, grande André. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Minha gente, hoje o tema é um tema delicado. Para mim, pessoalmente, é um tema muito delicado, mas é necessário que trate, né? Para os que estão entrando agora, veja, eu já vou adiantando. O tema não é o tema do aborto, não é o tema da legalização, não é o tema da descriminalização, não é esse o tema. O tema é a nota que, no dia 14 de junho, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assinado pela sua coordenação plena, que são 5 bispos, tornaram pública, né? A nota versa sobre o PL 1904, tá certo? Então, a live de hoje é sobre a nota da CNBB. Obviamente que, de maneira indireta, o tema do aborto aparece, porque aparece na nota, né? Está colocado no debate público, mas o tema em si não é o tema da legalização do aborto ou descriminalização do aborto, não é isso. Não é? O tema é a nota da CNBB, né, que saiu, repito, a nota foi lançada no dia 14 de junho. Né? Pouco tempo depois da forma como foi aprovado o PL, na verdade, a forma como o relatório da comissão foi aprovado na Câmara. Né? Olha, a maneira como o relatório que encaminha o PL, que é um projeto de lei para mudar 4 artigos do Código Penal de 1940, a maneira como foi aprovado o relatório para ir para votação na Câmara de maneira simbólica, liderado por Arthur Lira, foi uma vergonha. Vergonha. O tema é muito sério. Veja, o tema é muito sério. Então, a primeira coisa que a CNBB deveria ter observado na sua nota era a maneira como foi aprovado o texto, né, da comissão. Primeiro, e aí já começa aí, não é? Eu diria uma coisa, como é que se vota simbolicamente daquela forma, tendo o PSOL e o PCdoB, as lideranças pronunciado seu voto contrário àquele tipo de votação? Porque significa dizer, votação simbólica, você vota moção de aplauso, moção de repúdio, isso é votação simbólica. Você não pode votar um tema que tem diretamente 4 artigos do Código Penal que rege a temática do aborto de 1940. Né? 4 artigos vai ser mudado, né? e ser aprovado daquela maneira. Então, eu acho que o que está em discussão aqui é exatamente o PL 1904 e a nota da CNBB. Veja, a nota da CNBB, eu ainda estou um pouco adoentado, minha gente. Estou uma semana me largando aqui de um começo de pneumonia e uma febre danada. Veja, a nota da CNBB, o que é que surpreendeu, né, a mim? Veja, eu sou, desde que me conheço de gente, eu sou católico, eu sou formado em teologia, eu tenho ligações diretas com pessoas na Igreja Católica, alguns bispos, padres, eu trabalho com formação teológica e tal. Então, assim, me surpreendeu a nota, me surpreendeu. E não só foi a mim, me surpreendeu a muitos católicos espalhados pelo Brasil, a muitas católicas espalhadas pelo Brasil, surpreendeu a muita gente dentro e fora da igreja, por uma coisa que eu acho fundamental. Antes de entrar propriamente na nota da CNBB, eu tenho que fazer essa ponderação antes. Né? Eu tenho que fazer essa ponderação antes. Qual é a ponderação? Veja, a CNBB é uma organização interna da igreja que congrega todos os bispos católicos romanos do Brasil. Ela existe desde a década de 50. Ela foi criada, inicialmente, era um projeto de Dom Helder Câmara, que nem era bispo, ainda era padre. Depois ele se torna bispo do Rio de Janeiro, bispo auxiliar do Rio.
mas foi um projeto de Dom Helder Câmara ali, por volta de 54, né? Então veja, a CNBB ela foi se consolidando no Brasil como uma instituição respeitada, uma instituição séria, uma instituição que pesquisa, que estuda, uma entidade que lança livros, que lança textos, então assim, a CNBB ela construiu um nome na história do Brasil. Ela construiu um nome. Eu diria, dos anos 50 para cá, para todos saberem aqui, a CNBB, ela errou apoiando o golpe militar de 64, depois ela reviu, ela voltou atrás, ela criticou o golpe, né? Fez uma autocrítica da nota de apoio ao golpe de 64. A CNBB, ela foi para o combate à ditadura militar, né? A CNBB teve como presidente da entidade Dom Ivo Lochaider, por exemplo, Dom Aloysio Lochaider, por exemplo, Dom Luciano Mendes de Almeida, por exemplo, entende? Então assim, a CNBB ela teve os melhores quadros do episcopado brasileiro, não é, na frente. Os melhores quadros do episcopado brasileiro faziam parte, não é, da direção da CNBB. Então a CNBB ela tem uma vasta produção bibliográfica. Eu tenho vários dos livros produzidos pela CNBB. A CNBB é a mentora, por exemplo, das chamadas campanhas da fraternidade, né? A CNBB abriga pastorais sociais. A CNBB abriga a Caritas do Brasil, que tem projetos sociais com pessoas pobres. A CNBB, ela abriga a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. A CNBB abriga uma das mais importantes, eu diria, uma das mais importantes entidades ligadas à CNBB, que é o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que faz um dos mais bonitos trabalhos com populações indígenas. Então vejam bem, minha gente, a CNBB, ela congrega, abriga uma tradição histórica nesse país de defesa da democracia, de combate às injustiças, de defesa dos mais pobres. A CNBB, ela está, de certa forma, ela tem uma capilaridade no Brasil. Então veja, estou dizendo isso para dizer o quê? Que eu estou profundamente decepcionado com essa nota. E não estou só. Não é? Um grupo de católicos organizou uma outra nota, um abaixo-assinado, não é? Fazendo uma crítica à nota da CNBB. Claro, alguém poderia dizer, mas Homero, por quê? O que é que tem a nota da CNBB? Se vocês não leram, você pode colocar no Google nota da CNBB e colocar o número do PL, 1904. Imediatamente você vai ter acesso. Tudo da CNBB é aberto. Então você tem acesso em PDF, você pode baixar, você pode copiar, você pode fazer o que quiser, está lá. Então assim, é uma nota com 2 páginas e meia, você lê em 5 minutos. 2 páginas e meia, não é? A nota tem. Veja, essa nota, ela num primeiro momento, veja bem, a nota foi lançada dia 14, estou fazendo a live agora. Eu pensei muito, porque eu acho que eu pensei comigo, eu acho que é importante levar a sério a nota, é importante, mesmo discordando dela, eu discordo da nota, mas eu acho que é importante levar a sério a nota. A CNBB não é uma entidade qualquer, a CNBB não é uma entidade de ponta de rua, a CNBB não é uma igreja que foi fundada ontem. A CNBB é uma organização que congrega todos os bispos católicos romanos brasileiros e que tem uma capilaridade muito grande nesse país. Então pensei muito em fazer essa live primeiro. Segundo, eu não pretendo aqui, em hipótese alguma, espinafrar a CNBB, longe disso. Ou, por exemplo, escrachar a CNBB, ou os bispos que assinaram essa nota, de maneira nenhuma. Os bispos têm todo o direito e liberdade de assinar a nota. Eles são aquilo que na igreja a gente chama de magistério da igreja, né? Os bispos têm para si aquilo que na história da igreja chamou-se de magistério da igreja. Os bispos são o magistério da igreja, quer dizer, aqueles que ensinam. Magistério aqui é no sentido de ensino. E eu não tenho dúvida que a CNBB tem essa missão. E é papel dos bispos. Então não vou espinafrar a CNBB, muito menos escrachar bispo algum. Segundo, entendo sim que os bispos são o magistério da igreja e respeito por eles serem assim. Respeito sim. Agora, eu não posso deixar de dizer que a nota me incomodou, mas me incomodou profundamente. Me incomodou profundamente. E aí eu vou destacar os pontos que a nota me incomodou. Eu vou destacar 4 pontos na nota. A nota tem 2 páginas e meia, não é muita coisa, né? E eu acho que essas 2 páginas e meia
é muito pouco para a importância do tema, né? Primeira coisa que eu destaco aqui é que a CNBB, ela afirma, os bispos que assinaram aquela nota no dia 14, afirmam que não pretendem entrar no debate ideológico e na politização da PL 1904 e do tema do aborto. Veja, primeira discordância minha. Não é uma questão deles quererem ou não entrar na politização. À medida em que eles se posicionaram favorável à SPL, eles já entraram. Vamos lá, senhores bispos da CNBB, os senhores não sabem quem foi o mentor desse PL? Ora, vamos lá, Sóstenes Cavalcante. Todos aqui, ou todas que estão aqui acompanhando, devem saber quem é o senhor Sóstenes Cavalcante, né? Eu estou vendo aqui que Hélida está aqui, a filha de Hélida, que tem 13 anos, Manuela é uma menina inteligente, esperta. Eu já estava conversando com ela numa live, e aí eu disse, olha, Sóstenes Cavalcante nasceu em Pernambuco. A menina me corrigiu, não, Sóstenes Cavalcante é do PL do Rio de Janeiro. Manuela tem 13 anos. Como é que Manuela, que tem 13 anos, sabe de onde é Sóstenes? E mais, Manuela sabe que ele é pastor. Ele é pastor e deputado federal do PL, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Um apoiador de Bolsonaro de primeira hora. Vamos lá. Como é que a CNBB não sabia disso? A CNBB sabe, e eu não vou ensinar aqui para nossa vigária, a CNBB sabe daquela famosa frase de Jesus: da árvore você conhece o fruto. Quer dizer que eu preciso investigar o PL para saber o que vai sair do Partido Liberal? Eu preciso investigar a vida deste senhor. Eu escutei 2 entrevistas de Sóstenes Cavalcante para nunca mais. Sóstenes Cavalcante é um pastor, é um fundamentalista e é um despreparado para o tema. Eu queria dizer na frente dele, o deputado Sóstenes Cavalcante é um despreparado completo para o tema. Aborto, legalização do aborto, descriminalização do aborto, estupro de criança, ele é um despreparado. Aquilo ali deve ter sido a assessoria dele que preparou, que dá a altura dele. Então vamos ser sinceros, esse PL, ele já nasce politizado, senhores bispos. Então quando a nota da CNBB abre dizendo, nós bispos do Brasil não queremos entrar na politização e nem na ideologização do PL. Gente, eu não posso concordar com um negócio desse, né? Eu sou professor de filosofia, eu não posso concordar com um negócio desse, né? Isso não tem lógica alguma. Olha, à medida em que você se posiciona diante de uma nota dessa, quando você se posiciona numa nota dessa, com uma nota dessa, quando a CNBB se posiciona com uma nota pública dessa, começa dizendo que não quer entrar nesse debate, ela já entrou por uma razão muito simples. O PL é isto. Primeira coisa que eu quero dizer sobre esse PL, eu li o PL também. O PL, ele é ideológico. Ponto. Ele é só isso? Não, claro que não. Mas ele é ideológico. Ele não quer mudar qualquer artigo no Código Penal de 1940. Ele não quer mudar qualquer artigo. São os artigos referentes ao aborto e são artigos em que eles querem criminalizar mais ainda. Isto está lá. Não sou eu que estou. Eu não estou, em nenhum momento eu vou mentir sobre o pastor Sóstenes. Eu não gosto dele, não concordo com ele, não sou da igreja dele, tenho antipatia por gente como ele, fundamentalista. Agora eu não vou mentir sobre ele. O que está lá no PL que ele assina, com mais 20 e tantos parlamentares. Ora, os parlamentares que assinam o PL do Sóstenes, 80% deles são fundamentalistas religiosos. Como é que a CNBB não sabia disso? Como é que a CNBB não sabia disso? É isso que eu participo de um grupo sobre política e religião, que a maioria é católica, e eu perguntei no grupo como é que a CNBB não sabia disso. A CNBB tem uma boa assessoria. A CNBB tem assessoria política e assessoria teológica. A CNBB profissionalizou sua assessoria. Então a CNBB é uma entidade preparada, séria. Significa dizer, uma entidade preparada e séria não pode ser pega de surpresa. Não pode ser pega de surpresa. Se for pega de surpresa, silencia. Entendeu? Silencia. Eu
Tem um papa na igreja, eu nunca gostei muito dele, mas era um papa muito inteligente, chamado Pio XII, né? Uma vez Pio XII foi convidado para fazer uma fala, e era de improviso, aí ele foi convidado no grupo e tal, e ele chegou lá, se negou a falar, ficou calado, outros falaram, ele não falou. Aí perguntaram a ele, a pessoa que o convidou, no final perguntou: Eminência, por que o senhor não falou aqui? O senhor tem todo o direito de falar. Ele disse: Papa não improvisa. O senhor me dissesse antes para eu preparar meu texto. Então, Papa não improvisa. Veja, eu tomaria essas palavras de Pio XII para a CNBB, né? A CNBB não improvisa. A CNBB não pode. Essa nota parece ser uma coisa apressada e improvisada. Não tenho dúvida. Essa nota é apressada e improvisada. Não tenho dúvida. É muito curta para um tema muito grave, tal. Então, a primeira coisa, vamos lá. O primeiro equívoco da nota da CNBB. Primeiro equívoco. A CNBB afirmar que não quer entrar nesse debate ideológico ou político num PL elaborado por um pastor fundamentalista, deputado federal do Partido Liberal, bolsonarista, que quer mudar 4 artigos do Código Penal. Como isso não é ideológico? 4 artigos que referem-se à criminalização do aborto. Inclusive criminaliza a mulher, criminaliza o médico. E o mais grave, né? Diminui a pena do estuprador em caso do aborto ser fruto do estupro, que é aquela condição que a Constituição garante, né? São 2 razões que o aborto é permitido na lei. Uma delas é quando a vítima, a moça, foi estuprada. E se é de menor, é mais grave ainda. A maioria isso é dado científico, público e notório. Como é que a CNBB não sabe disso? A maioria das meninas estupradas são de menores. Menina estuprada com 11 anos, 12 anos, 13 anos. A nota fala disso en passant, o mais importante, né? Então, assim, primeiro ponto, eu discordo da CNBB. O debate já é ideológico, o debate já está na sociedade brasileira de maneira ideologizada. Não tem como não entrar nesse debate. Então, eu não tenho dúvida, a CNBB, ela errou. E pior, minha gente, pior. E foi o que mais me doeu, foi isso. A CNBB errou e se isolou com a extrema-direita no Brasil. Como é que a CNBB não percebeu isso? Foi minha pergunta aos colegas católicos no grupo que eu faço parte. Do grupo que eu faço parte, eu perguntei aos colegas católicos: como é que a CNBB não percebeu isso? Que ela se isolou junto com a extrema-direita. Veja, todas as entidades sérias conhecidas no Brasil que trabalham com criança e adolescente são contra esse PL. Todas as organizações públicas sérias e mais antigas que trabalham com criança e adolescente neste Brasil são contra o PL. Como é que a CNBB não percebeu isso? Fica a favor da PL sempre Dom Bosco, fica a favor da PL fundamentalista protestante X, fundamentalista protestante Y, fica a favor da PL, a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Ora, a CNBB, Arauto do Evangelho, a CNBB não pode se juntar com essa gente. A CNBB não tem perfil para atuar com essa gente. A CNBB tem outra história, a CNBB tem outro perfil, a CNBB tem outro papel na Igreja do Brasil, que não é esse de estar junto de Arauto do Evangelho, de Centro Dom Bosco, de TFP, minha gente. Tradição, Família e Propriedade. É muito estranho isso. Então a CNBB, nesse sentido, ela errou. E ela vai para o isolamento, né? Com essa gente. Primeira coisa. Segunda coisa. Segundo ponto é, a CNBB, ela trata o tema do aborto, entre aspas, como um desejo de morte, como se fosse assim. A mulher que faz aborto, ela tem um desejo de morte dentro dela, que ela vai fazer aborto só por causa desse desejo de morte. Veja, eu não acredito que os bichos acreditem nisso, mas eles dizem na nota. Porque não é possível que alguém acredite nisso. Não é possível um negócio desse. Olha, um ser humano em sã consciência, que tem informação, acreditar que uma mulher aborta porque quer, aborta porque tem um desejo de morte dentro dela, primeiro,
essa ideia de desejo natural do ser humano, isso é muito relativo, né? Muito relativo, né? Muito relativo. Essa coisa de essencializar o ser humano é melhor uma condição humana e não necessariamente uma essencialização humana. Então essa ideia de que as mulheres... A CNBB diz isso no documento, que é um desejo de morte nas mulheres para matar os bebês e tal. Não usa a palavra feto, usa a palavra bebê, inclusive. Né? Então assim, significa dizer, veja, por que eu estou dizendo isso? Mesmo quando o aborto é dentro da lei. Por exemplo, quando o aborto é dentro da lei, essa mulher não é assassina, senhores bispos. Quando o aborto é dentro da lei, vocês sabem disso. Então veja, insistir nessa nomenclatura de policialesca, né? Desejo de morte, mulheres assassinas, tal. Olha, senhores bispos da CNBB, isso só piora a situação das mulheres nesse país, só piora. Eu recomendaria aos senhores bispos um livrinho muito interessante de duas mulheres, Maria Amélia Almeida Teles, conhecida como Amelinha Teles, e Mônica de Mello, O que é violência contra a mulher. Esse livrinho aqui. Eu acho que teria ajudado muito, muito, os nossos pastores da CNBB se tivessem lido esse livrinho com calma, com paciência. A Belinha Teles foi presa durante a ditadura, foi torturada durante a ditadura, foi torturada na frente de seus filhos. A Belinha Teles, uma das autoras desse livro sobre violência contra a mulher. Então, assim, é uma mulher de profundo respeito, é uma senhora já, uma intelectual, formada, preparada, militante de defesa das mulheres há muito tempo, uma mulher que tem experiência no que faz. Seria uma honra para estes bispos ler essa mulher. Porque eu sei que os bispos são magistério é quem ensina, mas magistério também aprende. Magistério não é só quem ensina, magistério é também quem estuda. A palavra magistério tem duplo sentido, não tem sentido único. E os bispos sabem disso. Magistério ensina, é verdade, mas magistério também aprende, magistério também estuda. E eu acho que faltou estudo nesse campo para a CNBB. Eu não tenho dúvida. A nota faz afirmações infundadas. Não tem fundamento. Essa ideia de que há um desejo de morte nas mulheres para fazer abortos não existe. Senhores bispos do Brasil, aborto não é uma situação simples. Aborto não é apenas uma questão jurídica. Eu não vim aqui para falar de aborto, mas inevitavelmente, como a palavra aparece 3 vezes no documento da CNBB, né? Aborto é uma coisa simples. Eu fico imaginando, será? Pensem comigo, meus amigos e amigas que estão aqui. Eu fiquei pensando hoje isso. Será que esses bispos da CNBB acreditam que, por exemplo, numa hipótese remota, o aborto é ou legalizado ou descriminalizado? Vai sair um caminhão de mulheres de tudo que é lugar, pulando na rua porque vai fazer aborto? É assim, minha gente? Será que eles acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Que vai ser assim, a legalização do aborto, as mulheres todas do Brasil vão correr para posto de saúde para fazer aborto? Gente, isso é uma coisa séria. Aborto não é brincadeira. Aborto é interrupção de uma vida. Aborto é uma interferência, é uma ingerência no corpo da mulher, um outro ser lá dentro. Aborto é uma coisa muito complexa. Entendeu? Não dá para tratar dessa forma, em 2 páginas e meia. Um PL que vem da extrema-direita. Não, eu confesso, eu fiquei muito triste com essa nota da CNBB, é por isso que eu estou fazendo isso, né? Eu esperei um tempo passar assim, o impacto da emoção. Eu li 2 vezes a nota. Esperei passar o impacto da emoção, né? E disse, não, eu vou fazer a live com calma, porque é preciso que se diga alguma coisa, né? Eu estou num grupo que trabalha com política e religião, e eu avisei aos colegas, eu coloquei texto, eu coloquei observação, pergunta e tal, porque as pessoas sabem que eu participo desse tema, e estou estudando a extrema-direita, eu tenho uma pesquisa sobre a extrema-direita católica nas redes digitais. Eu estudo a extrema-direita católica nas redes digitais, e de vez em quando me aparecem também experiências do pentecostalismo, do neopentecostalismo, teologia do domínio, essas coisas tudo está no leque da minha pesquisa.
E alguns bispos da CNBB sabem disso, tá certo? Então veja, a CNBB ela tratou de maneira muito superficial o tema do aborto e ainda, eu diria, ainda acrescentou mais criminalização às mulheres. É uma pena. Eu não acho que isso é papel de pastor, de bispo. O bispo é para apacentar, pastorear, como diz a etimologia da palavra episcopo. Não é para isso, né? Não é para isso. Então, assim, eu diria que nessa segunda crítica, eu estou na segunda crítica, são 4 críticas à nota da CNBB. Né? A primeira é não querer entrar no debate ideologizado, e entrou. A segunda é a CNBB trata o tema do aborto como se fosse um desejo da mulher. A CNBB chama de desejo de morte, sem colocar aspas, inclusive. Veja, não é justo isso, né? Não é justo. Porque isso não tem fundamento algum em lugar nenhum, em psicologia nenhuma, em filosofia nenhuma, em sociologia nenhuma. Não existe esse desejo de morte em mulheres para praticar abortos. Não existe. As pessoas, as mulheres são levadas a aborto por outras razões. Posso dizer daqui a pouco, mas com certeza não é por essa que a CNBB destacou. Terceiro ponto, me aguarde, só são 4, tá certo? Só são 4. Terceiro ponto. Terceira crítica. Terceira crítica à nota da CNBB. A nota fala no marco das 22 semanas e no direito do nascituro. Oh, meu Deus. 2 temas altamente delicados, complicados. Temas que não há consenso, CNBB. Não há consenso nas 22 semanas. Há quem diga que tira nas 22, na 27ª semana, já pode ter sérios problemas, tal. Não é tão simples assim a tese das 22 semanas. A CNBB diz, inclusive, que é uma jurisprudência sobre isso. Pode haver uma jurisprudência, mas não há consenso. E mais ainda a ideia de direito de nascituro, né? Cara, voltar a esse tema direito de nascituro é sempre complicado, esse debate. Direito de nascituro não tem fundamento, gente, jurídico. E assim, é muito mais um argumento ideológico do que propriamente fundamento jurídico. Eu me constranjo de ter que dizer isso, porque os bispos sabem disso. Os bispos são homens estudados, a maioria deles tem curso superior. Onde eles estudaram? Né? Então, assim, ora, qual é a crítica que eu faço a isso? Não é que não tem a palavra direito nascituro, não é que não tem a palavra 22 semanas, não é que não haja debate, não é isso. Eu estou dizendo que a CNBB entrou muito desarmada nesse debate, entrou muito superficial nesse debate, e principalmente, ela escreve sobre isso 2 linhas. Quer dizer, entrou muito despreparada nesse debate, entrou de uma maneira, de uma superficialidade. Olha, eu vou brincar aqui, a profundidade do texto da CNBB tem a profundidade de um pires. É tão profundo quanto um pires. Essa nota não devia ter saído. Essa nota não deveria ter saído mais. Por exemplo, eu queria chamar a atenção da CNBB e chamar a atenção dos colegas que estão aqui para uma coisa que eu acho fundamental. Veja, se a CNBB quer lançar uma nota séria, ela tem direito e um dever até. Eu não acho que a CNBB tem só direito, ela tem um dever pastoral de lançar uma nota sobre qualquer tema da sociedade brasileira. Ela tem um dever. Então não é, o meu problema não é a CNBB ter lançado, é a qualidade da nota, tá certo? Não é a CNBB ter lançado. Veja, a CNBB, para lançar uma nota dessa, não custava nada, dentro da própria Igreja Católica, escutar algumas mulheres. Seria de bom alvitre, seria altamente prudente que a CNBB tivesse escutado, por exemplo, a teóloga que foi minha professora, me orgulho eternamente de dizer, foi minha professora, a irmã Ivone Gebara. Olha, Ivone Gebara estuda teologia feminista, feminismo, gravidez de adolescente em situação de risco, gravidez em situação de vulnerabilidade. A irmã Ivone Gebara estuda isso desde a década de 80. A irmã Ivone Gebara morava numa periferia, no subúrbio de Camaragibe, chamado Tabatinga. Lá ela morava com mais 2 irmãs. Ela era freira, irmã côndega de Santo Agostinho. Ela morava com as irmãs e ela escutava mulheres, ajudava mulheres. Essas freiras viram mulheres estupradas,
viram crianças estupradas. Essas freiras conversaram com mulheres que fizeram aborto, mulheres que desistiram de fazer aborto, mulheres que tinham o drama de fazer aborto. O universo aborto faz parte da história da irmã Ivone de Jabara. E Ivone de Jabara é mulher e é teóloga, melhor do que quase todos esses bispos. Eu, na condição de um bispo desse, convocaria a irmã Ivone de Jabara para sentar com a gente e vamos conversar. Mesmo que o bispo diga, olha, eu não concordo com a senhora, mas escutem a irmã Ivone de Jabara. Se não quer escutar, leia a irmã Ivone de Jabara. Leia a irmã Ivone de Jabara. Ivone de Jabara continua lançando livros, recentemente lançou um sobre filosofia e feminismo, sobre a condição das mulheres no Brasil atual. Ivone continua estudando essa temática, direitos reprodutivos e teologia, bioética e direitos reprodutivos. Então, por que não chamar a irmã Ivone de Jabara para uma formação? Não necessariamente os bispos teriam que copiar a fala de Ivone de Jabara para colocar no documento. Não é isso que eu estou pedindo. Não necessariamente eles teriam que concordar com a irmã. Mas escutem uma pessoa que estuda. E, acima de tudo, uma mulher. Acima de tudo, uma mulher. Então, assim, tudo bem, é pouco, vamos lá. Por que não convidar outra católica, Maria José Rosado Nunes, leiga, católica, professora da PUC, doutora, que criou a ONG Católica pelo Direito de Decidir. Maria José organiza esse livro aqui, maravilhoso. Maria José Rosado Nunes organiza um livro intitulado Gênero, Feminismo e Religião, sobre um campo em Constituição. Esse livro aqui, ele tem um ensaio de um professor chamado Juan Marco, ele é de Córdoba, um professor de Córdoba, Juan Marco Vadione. Juan Marco Vadione. Olha o título do artigo do Juan Marco, que eu li. Religião e a política no tempo de direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos, esse artigo aqui faria muito bem a CNBB. Esse artigo aqui, que está neste livro aqui, organizado pela professora Maria José Rosado Nunes. Está aqui o livro do Rama. Então, assim, eu pergunto, por que os bispos não lêem coisa dessa? Altamente instrutivo. Por que não ler algo assim? Fica no ar a pergunta. Então, veja, não custava nada, antes de discutir direito de nascituro, antes de discutir se é 22 semanas ou mais, antes de discutir legislação, discutir as bases éticas, discutir as bases da bioética e direito reprodutivo com pessoas que entendem do assunto, com teólogos e teólogas, sociólogos, antropólogos, médicos. Quantos médicos católicos tem nesse Brasil? Então, assim, eu acho que ajudaria muito a CNBB a ter dado uma nota mais robusta, uma nota mais preparada e principalmente uma nota que fugisse do discurso ideológico desses pastores fundamentalistas. Não faz bem a CNBB andar com essas, entre aspas, más companhias, né? Fundamentalismo, minha gente, não é boa companhia para ninguém. Numa sociedade de democracia tão fragilizada como a nossa, fundamentalismo será sempre uma ameaça à democracia. Sempre será uma ameaça à democracia. Então, nesse sentido, escutar Ivone de Jabara, escutar Maria José Rosado Nunes, escutar as católicas pelo direito de decidir, teria ajudado e muito a CNBB. E muito, né? Mas a CNBB não quis escutar isso. Paciência, né? Quarto e último ponto. Veja, quarta e última crítica à nota da CNBB. A nota foi curta e com uma fundamentação genérica no tema. Por exemplo, a nota era sobre o PL 1904, né, liderado pelo pastor e deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Já por aí, a CNBB deveria antena ligada de onde vem o projeto, né? De onde vem a coisa, né? Então, a CNBB, já sabendo de onde vem o PL, ela poderia, por exemplo, não ter escrito uma nota agora. Poderia. Veja, ela poderia suspender o juízo diante de onde veio a nota, de onde veio o PL, como veio o PL, o que tem dentro desse PL, o que é que o PL está propondo em relação ao Código Penal de 1940.
A CNBB poderia ter estudado mais e não lançar a nota agora, não tinha nenhum problema. O PL foi aprovado na sua comissão e simbolicamente na Câmara para ser levado em discussão na Câmara com todos os deputados federais. Inclusive vai rolar um tempo. Pode até ser que não ocorra, inclusive, isso, né? O Lira já avisou que pode ser que não coloque agora, antes das eleições municipais, ele está preocupado, né? Antes das eleições municipais, pode ser que não tenha. Veja, a CNBB se precipitou. É isso que eu estou dizendo. Ela poderia não ter saído com essa nota agora, essa é a minha hipótese. Porque a nota é pouco robusta, a nota é superficial, a nota não tem profundidade, a nota tem a profundidade de um pires. Ora, deveria deixar o projeto tramitar, né? E depois avaliar o movimento da sociedade, procurar escutar as pessoas. A CNBB poderia ter liderado um seminário em Brasília, para discutir esse PL, para discutir a situação de meninas, adolescentes estupradas, discutir concretamente como está nas paróquias, nas dioceses. Porque essas meninas, de certa forma, têm alguma ligação com alguma paróquia, com alguma diocese. Colher as experiências, minha gente. CNBB, colher as experiências e tal. Né? Mas parece que eu não sei quem é que a CNBB escuta, eu não sei. Com certeza não é Ivon Gebara. Com certeza não são as católicas pelo direito de decidir, né? Eu só espero que não seja aquele padre Zé Eduardo, né? Aquele ali terrível, que se diz doutor em bioética. Aquele mais paciência. Veja, nesse sentido, o PL ele quer mudar 4 artigos do Código Penal de 1940. Qual o objetivo? Qual é o objetivo? Repito, qual é o objetivo? O objetivo é criminalizar ainda mais mulheres e médicos que fazem aborto dentro da lei. Que o aborto não é legalizado no Brasil. Criminalizar ainda mais. E a criminalização das mulheres baixa a idade, porque eles vão criminalizar menina de 11 anos que foi estuprada pelo avô, pelo pai, pelo tio, geralmente é alguém da família. Esse histórico está dado no Brasil inteiro. Esse histórico de menino estuprado em casa, não é na rua, por familiares, um tio, um pai, um avô. Esse histórico está dado no Brasil e já faz muitos anos, minha gente. Muitos anos. Tem histórias trágicas que dói na alma. De uma menina estuprada com 11 anos e... eu não gosto de contar esse tipo de história porque dói. Como é que os bispos não sentem nada, né? Com isso, a CNBB, com essa nota, eu espero que os bispos brasileiros tenham pensado quando escreveram essa nota, eu espero que a CNBB pense de que lado ela ficou. Olha, o presidente Lula lançou uma nota dizendo que é contra o aborto, mas é contra o PL. Lula apontou qual é o erro do PL. Tá lá. Por que a CNBB não acompanhou Lula? Porque eu não estou pedindo que a CNBB seja a favor do aborto, longe de mim. Eu não estou pedindo que a CNBB seja a favor da descriminalização, legalização. Até porque não vai ser. A igreja tem uma posição de princípio contra o aborto. O que está em jogo nesse PL não é a legalização do aborto. Não é a descriminalização do aborto. O que está em jogo desse PL é que estes senhores, com algumas senhoras de extrema-direita, quer mudar o Código Penal de 1940 em 4 artigos que diz respeito ao aborto para criminalizar ainda mais. E, de certa forma, deixar o estuprador na sombra. O estuprador é quem menos leva tempo de punição. O causador de tudo, que é o estuprador. Porque essas meninas não estão buscando estuprador. Não é possível que alguém acredite numa bizarrice dessa, né? Essas meninas uma menina com 11 anos não está buscando estupro. Uma menina com 11 anos não está buscando marido, namorado. Entendeu? Isso é terrível, mesmo. Terrível o negócio desse. Então, assim, eu acho que a CNBB cometeu um erro estratégico, não foi nenhum erro, sei lá, de acabar o mundo. Não. Um erro estratégico e um erro teórico. Né? Acho que a nota é fraca. Né? A nota, eu apontei aqui 4 erros da nota, que poderiam ser supridos, poderiam não ser erro, né? Se tivesse uma boa assessoria de mulheres que entendem o assunto. Não teve, até onde eu sei, não teve. Né? Então, nesse sentido, a nota ela tem esse problema. Né? E eu acho que foi como diz a música de Chico Buarque de Holanda, trocando em miúdos, né? Trocando em miúdos foi ruim para a CNBB. As manifestações
de já na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, e as manifestações de hoje em algumas cidades, elas mostram que há uma reação crescente contra o PL. Arthur Lira, com medo, já não quer colocar lá para ser aprovado. Arthur Lira recuou já. Não acho que a direita vai ser derrotada aqui, não vai. A extrema-direita não será derrotada com isso. A extrema-direita não será derrotada com um setor da sociedade. Eu não sou ingênuo em relação a isso. Eu estudo extrema-direita católica, eu estudo extrema-direita. Não vai ser. Ela está com força a ponto dela estar fazendo esse tipo de coisa, porque esse PL é um insulto, esse PL é uma casca de banana, esse PL foi uma cilada. A CNBB caiu na cilada, por essas 4 razões que eu coloquei aqui. Porque o título da live é Por que a CNBB caiu na cilada do PL em 1904? Por essas 4 razões que eu apontei aqui. Lamento imensamente que tenha sido assim. A CNBB tem um histórico, a CNBB tem um papel importante nas lutas democráticas brasileiras, na luta pela terra, na luta em defesa das populações indígenas. O trabalho que o CIMB faz é maravilhoso. A CNBB tem um trabalho bonito com as pastorais sociais através da Caritas do Brasil. A Caritas faz um trabalho muito bonito junto com populações em situação de vulnerabilidade. Agora, isso não dava direito à CNBB de lançar uma nota tão pífia como essa. Por quê? Porque ela não comprometeu apenas a ela. Eu termino a minha live dizendo isso. É a última coisa que eu vou dizer na live. A CNBB, quando ela escreve uma nota dessa, equivocada a esse ponto, ela não atinge apenas a ela mesma, os bispos, mas ela atinge as próprias pastorais que trabalham com o tema. Por exemplo, a CNBB tem dentro dela uma comissão de justiça e paz. A CNBB tem dentro dela uma comissão de direitos humanos. Como é que fica agora o pessoal da CNBB que trabalha com direitos humanos? Me digam, como é que fica essas pessoas? Eu trabalho com direitos humanos há muito tempo. O direito dessas meninas pobres que são estupradas por familiares, é elas que devem ser observadas, é elas que devem ser atendidas, é um direito humano daquelas meninas. É um direito humano daquelas meninas. Como é que a CNBB tem uma entidade de direitos humanos dentro dela e colocou em constrangimento as pessoas que trabalham com direitos humanos dentro da CNBB? É uma pena. Eu lamento imensamente, eu não gostaria que fosse assim. Não é? Eu sou um simples católico, não tenho peso nenhum na igreja, mas eu me posiciono porque eu acho que é fundamental. Colegas se posicionaram, saiu uma nota aí, um abaixo-assinado, eu assinei, outras pessoas assinaram. Não é? Eu acho importante que tomemos posição sobre isso. Esse PL, ele tem que ser revogado. Esse PL é uma afronta, esse PL é um equívoco, esse PL tem a marca do fundamentalismo cristão. E esse PL tem a marca da perseguição às mulheres. Esse PL tem uma ponta de misoginia, eu não tenho dúvida. Uns dizem que ele tem o bicho todo, eu digo que tem uma ponta. Tem uma ponta de misoginia. O PL tem uma ponta de misoginia. Então, assim, esse PL tem que ser rejeitado. E o aborto tem que ter uma discussão séria sobre ele. Minha gente, aborto não é fla-flu. Aborto não é questão pessoal. Aborto não é discuto quando quero. Aborto é uma coisa muito séria nesse país. As condições com que mulheres pobres e negras fazem aborto é criminosa, é cruel, é desumano. Condição que meninas pobres são estupradas por pai, avô, tio, primo, não sei quem, ou irmão. É muito cruel, minha gente. É muito cruel. Então, assim, a gente precisa levar muito a sério o tema. E acho que a CNBB não levou como deveria. Espero que mude, espero que errar é humano, refaça, espero que caia em si, espero que aconteça como aconteceu outras vezes, né? Mude de posição diante do quadro, diante da realidade, diante do que tem colocado. Literatura tem, pessoas têm, assessores têm, a CNBB tem todas as condições. É isso. Agradeço demais a todas as pessoas que estiveram aqui. As minhas lives só duram no máximo entre 50 e 60 minutos, que eu acho que é o máximo que alguém aguenta estar diante de uma tela dessa, né? Desejo a todos uma boa noite e um bom resto de semana. Grande abraço.